Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Guia Cast. É o podcast do Guia Saúde. Eu sou Gerciane Bittencourt e hoje o assunto é sobre saúde vascular. Um tema que impacta diretamente a qualidade de vida de milhares de pessoas, as varizes. E elas podem causar um desconforto estético, dor, inchaço e também complicações se elas não forem tratadas a tempo. E hoje, para tirar todas as nossas dúvidas, nós convidamos o Dr. Bruno Nani, cirurgião vascular. Seja muito bem-vindo, doutor, a mais um episódio. Muito obrigado, Gersiane. Vai ser um prazer conversar com você aqui, explicar um pouquinho sobre a minha especialidade, tudo aquilo que eu sou apaixonado por fazer, que é tratar varizes. Muito obrigada, que alegria ter o doutor aqui. Doutor, antes de começarmos, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória até aqui e se teve alguma situação ou alguma pessoa que inspirou ao doutor se tornar um cirurgião vascular. Ótimo. Eu, desde cedo, sempre quis ser médico. Eu nunca pensei em outra coisa. Quando pensei em alguma outra coisa, foi medicina veterinária, mas sempre com alguma coisa para tratar a saúde, sabe? Para promover saúde. Durante a faculdade, eu tive um professor que a gente acabou ficando um pouco mais próximo, um cara muito bacana, que ele era cirurgião vascular. E ele me levava para operar várias vezes com ele. No começo eu pensava em ser cirurgião cardíaco. Uhum. Aí esse meu professor também pensava em ser cirurgião cardíaco, ele falou que durante a residência dele da faculdade ele também desistiu, aí eu comecei a acompanhá-lo, gostei muito mais de vascular do que cirurgia cardíaca, acabei desistindo da cirurgia cardíaca e vim para cirurgia vascular. Nunca foi uma outra opção, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei bastante da cirurgia vascular. E a cirurgia vascular, ela é uma área que ela promove para você todo e qualquer tipo de tratamento, então você pode atuar no diagnóstico, fazendo exames, você pode atuar fazendo intervenções mais agressivas, mais umas cirurgias arteriais, que são cirurgias maiores, fazendo salvamento de membros, tratando aneurismas, seja aberto, seja por cateterismo. Você tem muita tecnologia envolvida na minha especialidade. E também pode tratar bastante a parte estética e além da funcional de varizes. Então é uma área que ela pega todos os ramos da medicina, desde a estética até a patologia mais grave que tem. Então sempre foi uma coisa que me apaixonou bastante. E hoje, depois de muito tempo trabalhando em todas essas áreas, eu optei por ficar especializado somente em varizes, tratar, ter um pouco mais de tempo e dedicação exclusivamente a essa parte que é extremamente importante à população, apesar de muita gente não ter noção realmente da importância que é. Então eu optei por focar nisso, que promove uma saúde melhor para os pacientes, que a gente consegue promover uma qualidade de vida muito melhor e deixar as pessoas mais confortáveis no dia a dia. Mas a trajetória minha foi essa. A cirurgia vascular, ela sempre esteve presente na minha vida. Nunca foi fora disso. Hoje em dia, só realmente eu escolhi e foquei diretamente em uma das áreas. Ah, que bom. Doutor, então para iniciarmos, eu já vou com uma pergunta básica, né? O senhor poderia explicar o que são varizes e por que elas são tão comuns na população? Com certeza. Varizes, ela é uma doença que ela é extremamente prevalente na população. Uma média de 70% das pessoas, principalmente das mulheres, tem algum tipo de vasinho na perna, alguma varizezinha, alguma coisa. A doença de varizes, eu acredito que todo mundo já viu uma varize. Quando a gente fala assim de varize, todo mundo fala assim: "Ah, eu já vi. Eu sei o que é uma varize". Todo mundo sabe que é aquela veia maior, tortuosa que tem na perna, que esteticamente não é bonito, que às vezes o paciente causa dor. Mas o que o pessoal não sabe é como realmente a varize aparece. Então, a varizes, o principal componente de surgimento dela é, de fato, a doença genética. Ela tem um cunho genético extremamente importante. São fatores que a gente fala que a gente não consegue mudar. Então, o fator genético, o sexo feminino por conta do hormônio, aumenta um pouco realmente a quantidade de varizes que podem estar surgindo na perna de uma pessoa ou outra. Ah, às vezes teve muitos filhos, pode aparecer. Existe uma faixa de pessoas uma certa idade que começa a aumentar já justamente porque tem as oscilações hormonais que vão aparecendo, muito tempo em pé, muito tempo sentado, sedentarismo, ficar com sobrepeso, alimentação inadequada. Então, são diversos fatores que contribuem para o surgimento de varizes. Mas assim, eu sempre falo para meus pacientes, se você tiver que ter varizes, você vai ter varizes, independente de Uhum. qualquer coisa que você faça. Ah, doutor, então eu não preciso me preocupar com mais nada. Tô lascado, vou ter varizes pro resto da vida? Calma, não é bem assim, né? Varizes não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem solução. Hum. Então eu sempre falo para os pacientes, existem fatores que a gente não vai conseguir modificar, que é a tua idade, você não vai conseguir voltar no tempo, a tua genética não vai conseguir voltar, o fato de ser mulher, você não vai conseguir modificar,
Agora, os outros fatores, isso a gente consegue controlar para a gente poder ter uma qualidade melhor de vida e melhorar e diminuir um pouco o surgimento de varizes. Porque a varize, apesar dela ter uma parte genética muito forte que fala muito a favor, o componente inflamatório da doença de varizes é realmente uma das coisas que mais estimula o surgimento de varizes nos pacientes. Então a gente vê que o paciente que está, como eu disse, acima do peso, paciente que está mais inflamado, que está realmente com uma tendência maior a ter varizes e tem um fator genético, pode realmente estar surgindo muito mais varizes do que as pessoas que têm tendência genética e continuam sendo saudáveis. Entendi. Nossa, muita informação importantíssima aqui, Importantíssimo. doutor. Quais são os tipos de varizes mais frequentes que nós podemos e como que nós podemos diferenciar os graus de gravidade dessas varizes? Eu acho que mais importante do que isso para a população, para todo mundo entender, é na verdade identificar e diferenciar o que realmente são veias do que são artérias, a hora que a gente chega, que a gente fala isso, sabe? Uhum, Que muita pessoa fala assim, eu tô com um problema na veia aorta, eu tô com um problema... Então, assim, a gente às vezes se perde um pouquinho nas denominações, e aí é importante para a gente explicar. Então, a aorta, ela é uma artéria que ela sai do coração e vai até as pernas, uhum, e isso leva o sangue. Para o sangue descer até as pernas, a gente precisa de uma bomba, que é o coração que está batendo, e para chegar até os pés, a gravidade ajuda. Imagina, para ficar mais fácil da gente entender, como se fosse o nosso sistema de encanamento. A água que chega na torneira é uma água limpa, é que é levada pelas artérias, tá? Eu falei a veia aorta, mas assim, uhum. não existe a veia aorta, tá? Existe a aorta e a veia que volta ali é diferente. Então, a Uhum. artéria é uma coisa e a veia é outra. Certo. Quando o sangue está voltando dos pés para o coração, a gente tem uma dificuldade muito grande do sangue voltar, Uhum. tá? Esse sangue que está voltando já é um sangue mais sujo, que é como se fosse o nosso esgoto da casa que estivesse voltando. E aí o que vai acontecendo? Para chegar o sangue até os pés, a gente tem uma facilidade muito grande, por conta da bomba e por conta da gravidade. A hora que a gente volta, a gente não tem essa bomba e essa gravidade Uhum. para ajudar. Pelo contrário, a gravidade está atrapalhando, porque você está em pé. E você não tem nenhuma bomba. Então existem algumas coisas que facilitam o sangue a voltar, que aí seriam os que a gente chama de bombas impulso propulsoras. A musculatura que vai desde o dedão do pé e principalmente a panturrilha no membro inferior Uhum. facilitam com que o sangue volte dos pés para o coração. Associado a isso, as nossas veias elas têm umas válvulas no interior dela que facilitam e redistribuem a força da gravidade, porque para a hora que o sangue suba, ele para um pouquinho, suba, ele para um pouquinho e assim vai, porque o sangue ele vai aos pulsos, ele não vai contínuo. Isso, eu falo tudo isso para os pacientes sempre por quê? Porque é muito importante que a gente entenda isso para entender, primeiro, a importância do exercício e manter-se uma musculatura forte para a gente conseguir tratar as varizes, Uhum. e a importância que você precisa ter para que você saiba que se você não cuidar de todo o conjunto, uma coisa vai dar errada. Porque aí começa o surgimento das varizes. Então, você me perguntou, né? Como que surgem as varizes? Quais Uhum. são os tipos de varizes que a gente pode encontrar? As varizes, elas podem estar aparecendo pra gente devagarzinho. Elas vêm surgindo assim, como umas veinhas pequenininhas que vão aumentando com o passar do tempo. Como é uma doença que não tem cura, ela vai estar sempre progredindo e sempre piorando. Então, às vezes você vê uma varicosezinha que vai aparecendo e a pessoa não dá bola, mas aquela varicosezinha pode ser o primeiro sinal de uma manifestação de uma doença de varizes. E a doença de varizes, ela tem uma escala que a gente vai evoluindo nela. Então começa com um levezinho inchaço nas pernas, depois o surgimento desses vasinhos, esses vasinhos vão aumentando. Embaixo, como eu te falei, tem aquelas veias que são maiores, que acabam nutrindo as varicoses. Essas veias também vão aumentando de tamanho. E com o passar do tempo, tudo isso vai promovendo um aumento da quantidade de varizes que você tem na perna, e depois disso, começa-se esse sangue que estava sujo até agora, que estava com dificuldade de subir, ele vai ficando cada vez mais acumulado nas pernas. Isso Entendi. acumulando nas pernas começa a promover uma alteração da coloração da pele, começa a faltar oxigênio, começa a mudar a textura da pele, e o último estágio, que é onde a gente não quer que ninguém chegue, é o surgimento da úlcera venosa. Então, varizes não tratada pode trazer complicações gravíssimas no futuro. Por isso que é importante. Por isso que eu falo, eu sempre gosto de explicar toda a diferença que vem desde a artéria até a gente chegar na veia, para poder chegar e explicar isso para o paciente. Porque não é só tratar a varizes. A gente precisa tratar a varizes, mudar o estilo de vida para poder realmente ter uma qualidade muito melhor na resposta do seu tratamento. Uau, doutor, muitas informações importantíssimas. E nós mulheres devemos sempre estar observando nossas pernas. Não é só as mulheres, os homens também, né, doutor? Mas
dar bastante atenção para isso. O senhor falando sobre isso, eu já percebi, eu estava dando uma olhada nas minhas pernas da semana passada e eu já vi que já tem uns sinais de varicose e é necessário fazer o tratamento preventivo, né, doutor? O quanto antes. Sabe que a varizes a gente trata ela por 3 motivos. A gente trata a varizes por dor, por estética ou por prevenção. Acontece que quando você está tratando as varizes por um desses motivos, os outros 2 automaticamente estão sendo tratados. Se você quiser prevenir para você não ter mais veias na frente, não vir a sofrer futuramente com uma úlcera venosa, você está tratando a estética e está tratando os sintomas. Entendeu? Então, se você está tratando dor, você está tratando a estética e está fazendo a prevenção. Se você está tratando a estética, você está fazendo uma prevenção e está tratando a dor que vem aparecer. Então, é um tripé que a gente costuma dizer dentro do consultório que se você fizer esse tratamento adequado para o paciente, ele realmente não vai evoluir para uma coisa desse tipo, para uma doença mais grave. Tá sendo uma aula para mim, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quais os fatores de riscos eles estão mais associados ao surgimento das varizes e como um exemplo, hereditariedade, idade e hábitos de vida? Hábitos de vida, o doutor já até falou relacionado à atividade física, né? Mas quais são esses fatores? Principalmente com relação à hereditariedade, né? Quando a gente vê que uma família tem varizes, eu até brinco com os pacientes e falo assim, poxa, a sua família, em vez de te deixar uma ilha de presente, deixar alguma coisa assim legal, pode te deixar varizes, né? Eles dão risada sempre, e a gente sempre fala exatamente isso. Mas sim, varizes, como ela não tem cura e ela tem um cunho genético muito importante, eventualmente aparece um salto de gerações. Existe algumas vezes que você pode ter varizes, por exemplo, de repente um filho teu não ter, uma filha não ter, e mais tua neta ter. Pode acontecer alguma coisa assim. Mas sempre tem alguém na família que costuma ter. Normalmente quando são varizes maiores, varizes mais calibrosas. As varizes que são muito pequenininhas, só varicoses, às vezes não tem um cunho genético tão forte, não tem uma penetração na parte genética tão importante. E pode ser que ela realmente fique mais nessas varicoses, sem evoluir para um nada mais grave. Mas normalmente, quem tem realmente aquelas veias mais calibrosas, a gente vê que ou a mãe tem, ou o pai tem, ou o avô tem, ou a avó tem, alguma coisa sempre tem. Alguém sempre tem para transmitir isso dali. Com os fatores de risco, é o que a gente estava falando antes. Varizes é uma doença inflamatória. Então, ela aumenta a quantidade de vasos. Esse vaso, esse sangue que fica mais retido nas pernas, que tem uma dificuldade maior de voltar. Se você está com o seu organismo mais inflamado, a tendência é que ele cause mais inchaço nas pernas, cause mais dor, cause mais peso, mais cansaço, que as coisas vão piorando com o passar do tempo. Se a gente não cuida, se a gente não observa de maneira adequada, a tendência é que realmente essas varizes vão aumentando. E aí, exercício físico é fundamental. Aí o paciente que está sedentário, que não está se mexendo, que fica o dia todo sentado, que esquece que tem que levantar, a tendência é piorar. Ou o paciente que passa o dia todo em pé, mas às vezes não está fazendo um exercício porque não tem força mais nas pernas para ficar o dia todo em pé também não vai aguentar, vai aumentar a quantidade de vasos. Quem está com aquela alimentação inadequada, quem está com uma dificuldade de manter um hábito de exercícios adequados, isso tudo a tendência é piorar. Uau! Além de tudo isso, além disso, doutor, quais são os vilões da saúde vascular que favorecem esse agravamento? Excesso de sal, tabagismo e o sedentarismo que o doutor já comentou. Esses são terríveis, terríveis. A alimentação inadequada a gente pode colocar nesse conjunto também, tá? Tanto o excesso de sal, ele aumenta a pressão, isso daí realmente a gente sabe que ele é prejudicial tanto para a parte venosa quanto para a parte arterial, aumenta edema, aumenta inchaço e tudo. O cigarro, bom, o cigarro a gente sabe que hoje em dia é assim, é quase que um absurdo a gente ver as pessoas fumando hoje em dia com tanta informação que a gente tem por ali, né? Mas o cigarro, ele realmente ele é um formador de radicais livres, ele é um inflamador crônico do nosso organismo e vai tendendo a piorar. E a alimentação, ela é outra coisa também, que se a gente não controla, um organismo que está inflamado, o intestino inflamado, ele tende a promover uma maior desabsorção, menor absorção de alimentos, de nutrientes. Aí o paciente não consegue entrar num processo que realmente melhore e consiga ter toda a parte de homeostase adequada dentro do organismo. Então, a inflamação, principalmente a intestinal, ela é realmente muito pior para a nossa quantidade de surgimento de vasos. Doutor, falando sobre o sal, já trouxe um nível de consciência para mim, porque eu gosto de um salzinho, eu gosto de um tempero, mas com um toque mais de sal, mas aí eu já preciso olhar para isso. Quem não gosta? Quem não gosta? Quem não E gosta? olhar para essa situação do sal como
um cuidado maior, ainda mais para quem já tem é, a herança de varizes, que é o meu caso. A genética vem junto, essa daí a gente não consegue fugir, a gente não consegue mudar essa genética de varizes. Tá certo. Doutor, por que que é tão importante tratar as varizes e não deixar que elas evoluam sem um acompanhamento médico? Variz ela não vai ter cura. Então o que que acontece? Eu sempre digo para todos os pacientes assim: todo mundo que tem varizes, todo mundo, um dia vai ter uma úlcera venosa. Hum, Assustou? Só que a sim. questão é a seguinte: a evolução é muito diferente para cada um, Hum, entendeu? Então isso que pode deixar a gente mais tranquilo. É muito raro ver uma pessoa ali que chegou para mim assim, que nunca tratou varizes ali com seus 50, 60 anos, ter um pouquinho de varizes nas pernas e desenvolver uma úlcera venosa. Agora imagina se essa pessoa vivesse 300, 400 anos sem tratar. Aí eu falo, nesse ponto, se a pessoa continuar vivendo, se a gente vivesse 300, 400, 500 anos sem tratar, você pode ter certeza que uma hora ia aparecer. Eu não uhum, sei quando vai aparecer. É igual a doença de cataratas. Todo mundo vai ter catarata um dia na vida. Quando? A gente não sabe. Então é a mesma situação. Por isso que eu falo, vamos ficar mais tranquilo, porque assim, apesar de ser uma evolução natural da doença de varizes, a gente consegue tratar a evolução natural da doença de varizes. uhum, Quando eu mostro para os pacientes, eu faço um desenhozinho no meu papel ali, e aí eu mostro para eles assim, ó, a gente saiu daqui, se a gente começar a aumentar a nossa quantidade de varizes, ela vai aumentando. Chega um ponto que a gente vai tratar. A gente vai, quando a gente trata, a gente diminui muito a quantidade de varizes. E teoricamente você interrompe a história natural da doença. Só como ela não tem cura, ela volta a aumentar de novo. E aí o que a gente faz? Trata outra vez. hum. Vai aumentar de novo. Trata outra vez. E assim vai nesse ciclo eternamente. Tem gente que tem que tratar a cada 6 meses. Tem gente que tem que tratar uma vez por ano. Tem gente que a cada 2 anos. Tem paciente que eu tratei uma vez há 10 anos atrás e até agora não teve mais nada. Volta anualmente e não tem mais nada. Então é muito individual. A gente não dá para generalizar e dizer que todo mundo tem que tratar a cada 2, 3 meses, a cada 6 meses, a cada um ano. É muito individual. O tratamento de varizes é extremamente individualizado. Não tem como generalizar isso. Entendi. Entendeu? Mas calma, não assusta com a úlcera não, tá? Eu até anotei aqui, doutor, porque deixar aqui eu preciso olhar umas situações aqui. Em que momento é fundamental para procurar um cirurgião vascular para essa avaliação? Toda vez que você perceber que está chegando no final do dia, as suas pernas estão pesadas, Hum, estão cansadas, estão começando a aparecer um inchaço maior do que aparecia, você viu que está aparecendo mais vasos, chegou o momento de procurar o cirurgião vascular. Aí a gente tem que, dentro da consulta, fazer toda a parte do diagnóstico e fazer a avaliação para ver se realmente são as varizes que estão causando todos esses problemas ou se tem alguma outra coisa por trás que está acontecendo. Tá? Mas começou com esse tipo de sintomas, é hora de pensar em procurar o cirurgião vascular. entendi. Doutor, existem diferentes formas de tratar as varizes, certo? E quais são as principais opções de procedimento minimamente invasivo disponíveis o que tem hoje? Existe realmente uma coleção grande de coisas para fazer. Mas eu sempre vou falar para você o seguinte: nenhum paciente meu começa a tratar comigo se não se comprometer a fazer o tratamento clínico. Hum, É o mais importante, antes de qualquer coisa, é o tratamento clínico das doenças de varizes. Não adianta eu ir lá e tratar um paciente no consultório e esse paciente não ter realmente cuidado com a alimentação, com uma dieta adequada, perder peso, fazer exercício. uhum, Porque aí o que pode acontecer? O meu tratamento pode falhar, o meu tratamento pode não dar certo, os sintomas que o paciente estava tendo podem não melhorar, entendeu? Então, assim, é uma gama de coisas que eu sempre falo para os pacientes. A gente trata, eu vou entregar o melhor tratamento que existe para você hoje em dia disponível no mercado. Mas se você não me ajudar, a resposta vai ficar muito difícil para a gente conseguir ter. E aí sim, o que que a gente tem de tratamento no consultório, que são minimamente invasivos? Hoje em dia, eu não levo mais paciente para centro cirúrgico, nenhum paciente. Todos os meus tratamentos são feitos no consultório. Então, a gente tem uma gama enorme de tratamentos de opções que você pode pensar. Antigamente, a gente, por exemplo, o paciente tinha uma safena doente. Igual você uhum. falou que você fez a cirurgia, que você tirou a safena. Sim. Você foi para o centro cirúrgico, tomou anestesia, ficou internado um dia, tudo, voltou com a perna super enfaixada. Hoje em dia, a gente consegue tratar essa safena dentro do consultório. Com um laser endovenoso, Uhum. você faz uma punção guiada por ultrassom e sobe uma fibra de laser até a virilha e vem fazendo o que a gente chama de termoablação. Você vem queimando essa fenda por dentro. O paciente sai andando. Já tive paciente que saiu, foi trabalhar no mesmo dia. Apesar de eu falar para falava, não, descansadinho até hoje no final Uhum. do dia e tal. Mas já tive paciente que saiu, foi trabalhar.
tem todos os tipos de coisas, mas o paciente sai andando do consultório. Coloca uma meia elástica e sai andando sem maiores complicações. Praticamente indolor. O que a dor que o paciente sente é a dor de uma picadinha da anestesia, só, e do resto não tem mais dor. Então, assim, a revolução que isso trouxe pra gente, o retorno mais precoce às atividades, é muito bom, é fantástico. Hoje em dia, meus pacientes, eles fazem procedimentos comigo no consultório e não precisam parar suas atividades. Uhum. Isso é um ganho de tempo enorme para o paciente. Isso é um ganho de qualidade de vida muito maior. Você vai e faz o procedimento, no mesmo dia você está voltando para suas atividades que você fazia. Você não precisa deixar de ir para academia, você não precisa deixar de fazer um exercício que você fazia, você não precisa deixar de trabalhar, você consegue fazer tudo que você fazia no dia a dia. Isso é uma grande vantagem. Além do laser de safena que a gente tem, para tratamento a gente existe também a aplicação de espuma, que é um outro procedimento muito legal, que é quando bem indicado a espuma, ela tem resultados espetaculares. A gente tem o tratamento das varizes e varicoses com o laser transdérmico, que é um tipo diferente de laser do que a gente usa para tratar a safena, associado às aplicações que a gente pode fazer. Então, o que não falta dentro do consultório é opções terapêuticas para tratar as varizes. Você pode tratar, pode fazer o que a gente chama de microcirurgia de varizes, que são microincisões que a gente faz para tirar alguns segmentos específicos de vasos que estão doentes. Uhum. Então, assim, tem bastante opção, tem bastante coisa para ser feita. Não fica paciente sem tratar por conta de falta de opção terapêutica. Uau. Nossa, doutor, falando sobre isso, eu voltei lá no tempo que eu fiz a cirurgia, fiz em 2001, 24 anos atrás, doutor. É o que o doutor falou, fui para o centro cirúrgico, tomei hack, anestesia hack, todo aquele procedimento, fiquei um período no hospital e depois a recuperação foi um pouco demorada, porque foi uma semana de repouso. Então, hoje tá tudo muito moderno, muito avançado. É maravilhoso saber que existe procedimentos novos, né? Precisa. Existem as opções terapêuticas. Vamos deixar bem claro assim, não é que a cirurgia convencional, que é essa que você fez, Uhum, ela seja ruim, pelo contrário, tá? aham, Ela é uma cirurgia muito boa, ela é feita até hoje, muita gente faz, inclusive eu faço ela quase toda semana com os meus residentes no SUS. Eu sou preceptor do Hospital Cajuru, aqui em aham. Curitiba, e ali eu cuido da parte venosa, então meus residentes toda semana a gente tem um ambulatório de varizes, ambulatório de espuma e a cirurgia de varizes que a gente faz. Uhum, Então a gente opera a varize dessa forma convencional e ela tem resultados muito bons. Ela tem resultados assim que realmente são assim muito transformadores para algumas pessoas. uhum, Mudam a qualidade de vida da pessoa. A cirurgia de varizes convencional, ela continua sendo uma coisa boa. É que a gente tem coisas melhores. uhum, A gente tem coisas muito melhores no sim. dia a dia. Sabe, eu costumo sempre comparar da seguinte forma: se você for numa concessionária, pegar um carro 1.0, sem nenhum opcional, nem ar-condicionado, nem vidro elétrico, nem nada, e você for descer, por exemplo, daqui para o Rio Grande do Sul, você chega Uhum, tranquilo. Agora, se você for numa de carro de luxo, pegar o melhor carro que tem ali, tudo quanto é coisa, e você for descer do mesmo trajeto, você chega com mais segurança, mais eficiência, mais eficácia, menos entendi. cansado, muito mais tranquilo. Então, essa basicamente é a diferença. Então, assim, Uhum, a cirurgia convencional, ela resolve, mas ela não tem realmente a quantidade de benefícios que tem o laser endovenoso. O laser, ele realmente traz uma qualidade para o paciente muito maior, absurdamente maior. eu também deixei muito tempo até fazer o tratamento correto, enfim, doutor. Muito obrigada pelas Imagino. esclarecimento. É, essas técnicas mais modernas, elas oferecem a vantagem em relação às cirurgias convencionais, como o doutor falou, e referente à recuperação, é praticamente muito rápida. É muito mais rápido, sabe? É, pode ser feito qualquer dia. Eu tenho o hábito, quando eu vou fazer ali no consultório, de fazer esses procedimentos, por exemplo, numa sexta-feira ou numa Uhum, quinta, que é muito mais tranquilo para os pacientes fazerem isso dali numa sexta, numa quinta, e de repente passar 2, 3 dias descansando e segunda-feira tá de volta às atividades normais, uhum, tá? Mas isso daí é só uma sugestão que eu dou para os pacientes. Mas eu acredito que hoje, uma segunda-feira, amanhã tem uma de manhã que a gente faz, terça, quinta-feira tem outra. Então, assim, tem vários dias que a gente vai fazendo durante a semana. Então, depende muito da disponibilidade de agenda do paciente e da minha também, para a gente ver que dia a gente vai fazer. Mas, via de regra, eu gosto de marcar isso justamente por isso. Mas, como eu te falei, eu já tive paciente que fez de tudo já no sua história. E, normalmente, quem dá mais trabalho são os homens. é mesmo? É,
O senhor vai se comprometer a ficar um diazinho de descanso? Vou, doutor. Tá bom, então. Então a gente faz. Aí saiu, volta na semana seguinte. Como é que tá? Não, foi tranquilo. Eu falei, e aí, descansou? Não, saí daqui tão bem que fui pra loja trabalhar. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí outro que veio uma vez também foi engraçado. Eu falei, ei, conseguiu descansar um pouquinho? A esposa dele, descansou o quê? Chegou em casa, foi pra tornearia dele trabalhar. Eu falei, nossa senhora. Então, assim, normalmente é homem. Mulher, quando vai fazer alguma coisa, mulher acaba realmente fazendo só se ter alguma necessidade. Teve uma paciente uma vez que fez um laser de safena numa sexta-feira e ela acabou tendo que passar o final de semana internado com a filha no hospital. Vai fazer o quê? E foi super bem. Aí eu falei, mas teve alguma coisa? Ela falou, não, nem lembrei que tinha feito nada. Só por causa da meia eu lembrava, senão não lembrava. E assim vai. Então, realmente, a recuperação é muito mais rápida. Muito mais rápido. O retorno à atividade é muito mais precoce. Eu procurei na minha rotina, no meu dia a dia, fazer com que eu pudesse deixar o paciente com um retorno mais rápido para tudo nas atividades e fazer a pessoa não perder tempo. Hoje em dia que nosso tempo é um bem mais valioso que a gente possui na vida, então eu já tenho dentro do consultório, o paciente chega a fazer a consulta comigo, a gente já tem um ultrassom dentro do consultório, eu já faço o exame para ver se tem alguma coisa que precisa fazer. Eu já faço toda a avaliação durante a consulta, faço a fleboscopia, vejo o que preciso dizer para o paciente para programar o tratamento. Então a gente sai dali com o tratamento programado. Você não precisa ir lá consultar comigo, fazer o exame, voltar, programar o tratamento, voltar outro dia. Então isso daí a gente já corta já um caminho já para fazer isso. E no dia que a gente programa o tratamento, já sai de lá usando a meia, programado, já orientado como vai ser e com as próximas etapas do seu tratamento já programadas, já sabendo o que a gente vai fazer. A gente não vai fazer nada assim que não vá ser programado. E cada pessoa tem uma coisa diferente que a gente faz. Nunca é a mesma coisa. Entendi. Tudo muito bem planejado para cada pessoa e cada situação. Exatamente. Tá certo. Doutor, quais são os cuidados que os pacientes devem ter após o tratamento das varizes para não evitar complicações e também não sejam recisivas? Tá. Complicações a gente sempre evita com os pacientes tomando os principais cuidados, que é movimentar-se no pós-tratamento. Fez um procedimento, seja uma cirurgia, seja um endolaser de safena, seja uma microcirurgia, a gente pede para o paciente, não fique parado. Antigamente a gente pedia para o paciente ficar parado, deitado, né, com as pernas para cima. Hoje em dia a gente pede não. Movimente-se, vá se movimentando, pelo menos a cada 1 hora. Você levanta, dá uma caminhadinha de 30 minutos, uma caminhadinha de 10 minutos ali nessa história. Não fique só deitado, levante, sente. Cuidados com o seu dia a dia, o paciente não vai ter que parar mais o dia a dia como ele parava antigamente. Eu, pelo menos, não deixo mais ninguém parado. Eu quero que a pessoa tenha uma vida normal. Agora, para recidiva, realmente, ali é toda aquela parte do tratamento clínico que eu te falei. Não existe uma forma da gente prevenir a recidiva de varizes. Não existe, infelizmente. A gente tenta diminuir sempre a quantidade de varizes dos pacientes, mas se começar a aparecer outras veias, a forma de você prevenir a recidiva que vai aparecendo é tratar essas veias o mais precoce possível. Vou te dar um cenário assim. Imagina a pessoa chegar no meu consultório com a perna tomada de varizes, umas varizes mais calibrosas assim, e a gente realmente tem indicação de fazer, por exemplo, para essa paciente, um laser de safena e uma microcirurgia para a gente já tratar já e tirar essa maior quantidade de vasos. Eu vou lá e faço isso. Faço o tratamento, faço uma microcirurgia, faço o laser de safena, fica com a perna praticamente sem varizes. Ali dá 3 meses, a pessoa vê que está aumentando um vasinho. E aí, exatamente nessa hora que eu falo para o paciente, você percebeu que está aumentando, que está voltando um vasinho? É comum, pode aparecer. Como não tem cura, a gente pode aparecer. Mas essa hora que você está vendo que a gente consegue fazer um tratamento mais precoce, menos invasivo. Aí eu consigo tratar com um laser transdérmico, consigo tratar com uma espuma, consigo tratar com alguma outra coisa para minimizar o risco de qualquer complicações. Então, assim, a gente consegue trabalhar dessa forma, prevenir a recidiva de varizes dessa forma, mas elas vão continuar aparecendo. Não tem como escapar delas, Não então. tem. Imposto e varizes, você não escapa de jeito nenhum. Faz parte da vida, então, Faz doutor? parte da vida. Oh, meu Deus. Doutor, quais são os hábitos saudáveis que ajudam a manter essa circulação em dia e que reduzem o risco para desenvolver novas raízes? O fato de todos os dias colocar as pernas para cima, isso é uma forma de prevenir? Não tem Não. nada a ver. Não. Colocar as pernas para cima alivia os sintomas. Só isso. Só os sintomas. Ela não previne o surgimento de varizes, tá?
Não há absolutamente nada que você vá fazer que vá prevenir o surgimento de varizes. A gente consegue Entendi. prevenir os sintomas. Os sintomas, como que a gente previne? Fazendo exercício físico, ganhando bastante massa muscular em membros inferiores. Então, assim, eu sempre recomendo para os meus pacientes fazerem academia. Hum, Bastante certo. musculação, ganhar força nas pernas, panturrilha, coxa, glúteo, abdômen. Para você favorecer esse core de membros inferiores e estimular o sangue voltar de maneira mais fácil. Fazer, voltando, alimentação adequada. Uhum. Hidratação é sempre importante para a gente fazer isso. Não ter hábitos de vida que não sejam saudáveis. Então, esse tipo de coisa promove uma não surgimento dos sintomas. Mas agora, assim, a quantidade de varizes a gente não consegue fazer com que não surjam varizes. Ali surgiu, a gente tem que tratar. É o que a gente consegue tratar, é o que a gente consegue prever. Entendi. Então, uma pessoa que tem varizes, ela, Vai ter ou varizes. seja, no meu caso, ela vai me acompanhar por toda a vida. Mas você não precisa gostar delas. Sim, é só Você pode vir que a gente trata e resolve suas varizes o mais precoce possível. tá certo. Doutor, aqui nós temos um bloco que são perguntas dos pacientes da Guia Saúde. Ótimo. Então, são 3 perguntas e a primeira pergunta é de uma mulher e ela quer saber se as varizes sempre precisam de cirurgias ou existe casos que podem ser tratados apenas com medidas clínicas. O doutor já fez algumas pontuações, mas como nós temos as perguntas aqui, gostaria que o senhor... Não, mas é bom, é uma pergunta boa essa, pra gente deixar bem esclarecido isso e Uhum, bem claro isso, sabe? Porque isso é uma coisa que eu vejo, assim, alguns colegas que fazem, às vezes eu sempre chamo de um terrorismo em cima das varizes, tá? certo. A varíola ela é uma doença que ela tem que se preocupar. É uma doença que tem que ser tratada. É uma doença que exige cuidado. É uma doença que pode incapacitar a pessoa, tá? Uhum, Então isso é muito importante que a gente saiba. Agora a questão é o seguinte: quando a gente tem uma pessoa que tem varizes e não quer tratar as varizes, você não tem como obrigar, tá? Tem indicações que são as cirurgias, tem indicações que são os tratamentos ambulatoriais, como a gente falou ali, de tudo aquilo que a gente consegue fazer dentro do consultório, sem precisar de centro cirúrgico. uhum, Mas vamos pensar na população geral. A maior parte da população conhece a cirurgia. Mas chegou a pessoa e falou assim: eu não quero tratar. Não quero operar. Você fala, tudo bem, vamos fazer as medidas clínicas. E aí entra tudo aquilo que a gente falou. Vai usar meia elástica, tem medicações que a gente pode ajudar para aliviar os sintomas do paciente. Vai fazer uma alimentação adequada. Vai fazer exercício físico. Toda essa parte que é o tratamento clínico para você ganhar massa muscular, para você desinflamar o seu organismo, para você fazer um cuidado mais intenso, pode ser que a pessoa não queira operar e vai continuar sem operar. É uhum, importante dizer isso porque, como eu te falei, existe às vezes um terrorismo que chega dizendo que se a pessoa tem varizes, ela tem que operar varizes. E eu recebo alguns pacientes no consultório que chegam para mim e falam assim: doutor, o médico falou que se eu não operar, eu vou ter trombose. E eu olho para os pacientes e falo assim: olha, ninguém consegue prever quem vai ter trombose ou não na vida. uhum, Eu falo, ninguém consegue prever. E aí uma comparação que eu sempre faço é assim: se você tiver uma irmã gêmea e você não tiver nada de varizes e ela tiver mais varizes, existe um risco maior dela ter trombose do que você? Existe. Quer dizer que você vai ter varizes, trombose e ela não, ou o contrário? Não quer dizer nada, tá? Trombose é uma outra doença totalmente isolada de varizes. Quem tem uma quantidade grande de varizes tem um risco maior de ter um evento trombótico, porque o sangue fica mais tempo parado nas pernas, mas eu tenho muitos pacientes que têm umas varizes extremamente calibrosas, não querem tratar, nunca tiveram trombose e possivelmente nunca vão ter. A gente uhum. não consegue dizer isso. O que eu consigo dizer para os pacientes é: não caiam em terrorismo. O tratamento tem que ser feito por prevenção. A gente tem que tratar para evitar que isso venha a progredir para chegar num estágio de uma ferida que vai atrapalhar mais a qualidade de vida do paciente. Mas sim, existem formas de tratamento clínico que vão aliviar os sintomas, mas não vão fazer as vezes aparecerem. Não tem creme mágico da Shopee. Não tem. Não tem fórmula mágica que a gente consiga pegar que vá resolver isso dali. E olha que já apareceu aí pra mim bastante desses cremes mágicos, dessas fórmulas de. Chegou uma paciente uma vez que ela veio, que ela tinha colocado em cima de uma varize, ela pegou um tomate verde, que falaram pra ela uma receita, colocou o tomate verde em cima das varizes e enfaixou a perna e ficou uma semana com o tomate verde na perna. Sabe o que aconteceu? O tomate ácido fez uma queimadura na perna que chegou ali, que chegou a dar dó da perna dela na hora que veio. E não resolveu as varizes. Dois problemas. Aí arrumou outro problema. Mas, doutor, eu tinha visto na internet. Falei, não faça isso. Doutora, a segunda pergunta de uma paciente da Guia Saúde
Ela gostaria de saber se as meias de compressão realmente ajudam no controle das varizes. Elas ajudam no controle dos sintomas de varizes muito, muito. As meias elásticas, quando bem indicadas, tá? Uhum. Elas têm uma função muito boa para ajudar o controle da dor das varizes, para ajudar isso dali. A meia elástica, ela tem 3 tamanhos. A que vai até o joelho, que é 3/4, a que vai até o meio da coxa, que é 7/8, e a meia calça. Uhum. Cada paciente, baseado no ultrassom e no exame físico, tem indicação de usar uma meia de um tipo, de um tamanho e de uma compressão específica. Tá? Então não dá para pegar a meia elástica que estava sobrando da prima que fez a cirurgia e ela não estava mais usando e vou pegar a meia da minha prima e vou usar porque às vezes não é o mesmo tamanho, não é o mesmo tipo de meia que você está precisando. A meia precisa ser diferente. E Uhum. outra coisa, meia elástica tem duração. Depois que começou a usar a meia, é igual elástico de calça, uma hora estraga. Meia elástica tem duração de aproximadamente 4 a 6 meses, se bem cuidadas. Tá? Então, isso é muito importante que a gente deixe o paciente bem ciente com relação a isso. Mas sim, elas ajudam na prevenção dos sintomas de varizes, ajudam bastante. Ó, a terceira e última pergunta do paciente do Guia Saúde é: as varizes podem causar problemas mais sérios, como trombose? Como eu falei mais cedo, elas podem causar trombose? Não. As varizes não podem causar trombose. Mas a estase venosa que fica na perna pode aumentar o risco de causar uma trombose. Tá? Quando o paciente tem veias muito calibrosas, a trombose ela ocorre por 3 fatores distintos principalmente, que é estado sanguíneo, estado de hipercoagulabilidade e os fatores genéticos. Então, se você tem algum desses que estão alterados realmente, eles podem estar contribuindo para acontecer qualquer coisa desse tipo. Ah, eu já vi paciente com varizes, como eu falei, já calibrosa já a vida inteira e nunca teve uma trombose. Já vi paciente jovem com varizes mais calibrosas que tiveram uma trombose. Então, assim, o fato de ter varizes não é dependente de ter uma trombose, não. Ter a trombose não depende da quantidade de varizes que o paciente tem. Agora, um fato que aconteceu, um rapaz que ele tinha umas varizes mais calibrosas, ele estava jogando futebol, levou uma bolada em cima de uma variz, e aí aquela veia fez uma inflamação local e fez uma trombose naquele local. Pode acontecer? Pode. Se ele não tivesse as varizes, não ia acontecer trombose? Provavelmente não. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Ou já tive paciente que estava usando a meia elástica errada, e aí remete à pergunta anterior, Uhum. e essa meia estava apertando uma variz onde estava em cima da variz, e o sangue não estava passando bem ali adequadamente, e naquele ponto onde ela estava usando a meia, fez uma trombose, porque estava usando a meia errada. Então, algumas coisas podem acontecer. Então, quem tem varizes calibrosas aumenta o risco de ter uma trombose, mas não quer dizer que vai ter uma trombose. Uhum. Isso é muito importante que as pessoas entendam. E o barato sai caro, né, doutor? Usar uma meia de outra pessoa. Não dá. Não, né? Não dá. A não ser que você tenha irmã gêmea realmente, ela operou varizes, não tá usando, meia tá em tempo ainda, aí tudo bem, é igualzinho você, aí tudo bem, aí vai. Mas do contrário, Tá não certo. dá. Agora nós vamos entrar no bloco mitos e verdades. Boa, Isso é bem interessante. bem legal. É verdade que só mulher tem varizes? Não, não é verdade, é mentira. Mulheres têm varizes, homens têm varizes, não tem conversa pra isso. Mas por que que as mulheres têm mais varizes do que os homens? Primeira coisa, o hormônio. Segunda coisa, mulher tem filhos. Uhum. E a terceira coisa, os homens escondem as varizes nos pelos da perna, tá? São as 3 coisas que acontecem que mudam. Mas homem tem varizes também. A proporção é menor, sim. E Uhum. normalmente quando aparecem em homens, elas normalmente vêm pra gente já muito piores, tá? Vem muito pior por quê? Porque o homem demora muito mais tempo pra se preocupar em se cuidar. É sempre assim. Esse caso eu presenciei, doutor, porque eu herdei do meu pai, que veio da avó, e meu pai demorou muito tempo para fazer a cirurgia, então foi num período que, se não tivesse feito, ia o caso de amputar. Porque ele demorou 7 anos. Ele fez um tratamento depois de 7 anos que aí complicou. Então ele demorou demais. Vamos falar disso que você acabou de falar? Hum, Porque isso é uma coisa que também que assusta, às vezes o pessoal fica preocupado hum, e fica falando assim que, eu vou perder a perna por conta de varizes, eu não sei o hum. que. Não perde, tá? Vamos lá então. Ah, isso Varizes é não. muito Isso é muito interessante importante. deixar É claro, muito né, legal doutor? falar isso para as pessoas, porque assim, ó, varizes não perde perna de ninguém. A varizes não faz perder a perna. Não tem nada a ver com a Não, varize. não. Lembra que eu expliquei antes dos sistemas arteriais e venosos? Sim, sim. O que faz perder a perna é quando o paciente tem, por exemplo, uma oclusão arterial, que é uma trombose das artérias.
Quando você está com um aporte de sangue que chega lá, com muito oxigênio nas pernas, e esse aporte acaba obstruindo de uma maneira aguda ou crônica, o agudo, num caso que o paciente às vezes pode ter uma arritmia cardíaca, e esse coágulo que estava no coração saiu e foi parar na perna, em algum lugar, e de repente tem uma oclusão que a gente chama de oclusão arterial aguda. Esse tipo de situação é a situação que coloca um membro em risco. Ou o paciente é um paciente tabagista, dislipêmico, diabético, que não cuidou da saúde até então e desenvolveu placas nas artérias, e essas placas acabaram obstruindo as artérias e a gente não conseguiu tratar isso a tempo, esse paciente começa a perder membro. Um paciente diabético que realmente faz uma infecção que não controla, uma diabetes bem descompensada, que não controla a doença arterial que normalmente o diabetes desenvolve, que está fazendo uma infecção na perna e não cuidou, esse paciente tem um risco de perder a perna, tá? Então, são situações esporádicas que a gente tem. Agora, trombose venosa e doença de varizes, as doenças que são da veia, elas não perdem perna. Dá úlcera, incomoda, dá inchaço, dá dor, dá desconforto, mas não perde perna, tá? Não perde perna. Eu tô há mais de 10 anos já na cirurgia vascular. No ambulatório, no ano passado chegou no hospital uma paciente que estava com uma úlcera circunferencial na perna enorme, enorme, que eu falei, nossa, vai ser a primeira vez que eu vou ver uma paciente perder perna por conta de varizes e de úlcera venosa. Uhum. E a gente tratou ela internada, tá quase fechada a ferida dela. Ela não perdeu a perna. Então a gente sabe que doença venosa e doença de varizes não perde a perna. É muito importante saber isso. Mas volto a falar, dá muito desconforto, dá muita dor, atrapalha muito a qualidade de vida. O paciente fica incapacitado, às vezes não consegue andar de dor, não consegue se mexer, tem que fazer curativo 2, 3 vezes por dia. Então assim, atrapalha muito a qualidade de vida, muito. Mas é importante demais, não perde a perna, tá? E nem a mesma história. Se não tratar varizes, vai ter uma trombose? Não tem como saber também. Agora, se você me dissesse assim, se teu pai não tivesse, por exemplo, tratado, poderia ter evoluído para uma ferida? Poderia. Como eu falei, todo mundo vai evoluir um dia, mas a gente não sabe quanto tempo demora. Mas quanto mais tempo você demora, mais você vai sofrer com os sintomas. Isso é muito importante. Então, acho que se tem uma coisa que vale a gente deixar bem claro para toda a nossa audiência aí do podcast, é exatamente isso. Varizes não perde a perna, trombose não perde a perna, agora dá muita dor de cabeça. Entendi. Nossa, doutor, muito obrigada pelo esclarecimento, né? Porque eu tinha até esse pensamento, ainda bem que não aconteceu, mas foi fantástico o doutor trazer esse conhecimento, né? Que bom, fico Muito muito obrigada. feliz. Mais um mito e verdade. É verdade que ficar muito tempo em pé ou sentado pode aumentar o risco de varizes? Sim, que aí é a falta de exercício, é a falta de movimentação. Então, esse realmente não é um mito, esse é uma verdade. A gente pode considerar uma verdade. Tá certo. E mais uma pergunta: mitos e verdades. É verdade que cruzar as pernas pode causar varizes? Não, não causa. Não causa cruzar as pernas, é um mito. Ficar usando salto alto é outro mito, não causa varizes também, não aumenta a quantidade de varizes nem nada. O que acontece, muitas vezes a gente vê, e eu já vi acontecer isso em alguns pacientes, tem gente que passa o dia todo com a perna cruzada, Uhum. sem se mexer, sem levantar, sem nada. Aí aumenta a quantidade de varizes. Mas aí volta para o mito anterior, para a verdade anterior que a gente falou. Ficar muito tempo parado, sentado ou em pé, aumenta a quantidade de varizes? Aumenta. E aí a pessoa está aumentando a quantidade de varizes não porque está com a perna cruzada, mas porque está o dia todo sem se levantar. Entendeu? Então, essa que é a diferença que acontece. Mas se você for pensar assim, vou ficar com a perna cruzada enquanto eu estiver sentado, vai aumentar varizes? Não vai. Se fosse assim, eu tava lascado, porque eu passo o dia inteiro com a perna cruzada. Doutor, e uma coisa que o senhor falou sobre usar saltos. Quantas vezes eu já ouvi falar, vai te dar varizes, cuidado com os saltos. E é um mito. É um mito. Graças a Deus é um mito. Graças a Deus. Não tem nenhum estudo comprovando, nenhum nada mostrando que usar salto alto dá varizes, tá? Nada, 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 nada. Salto alto, seja ele um salto baixinho ou um salto grande, nem nada. Salto, eles são extremamente importantes para nossa coluna, para correção postural, né? Tanto que assim, sapato de mulher, sapato de homem, tênis, todos eles, se você reparar, a parte de trás ela é um pouquinho maior do que a da frente. Então, normalmente, essa elevação de um lado para o outro é para fazer uma correção postural e manter a gente numa postura um pouco mais ereta. Por isso que a gente sempre fala assim, não usa rasteirinha,
Rasteirinha é terrível. Sempre uso um sapatinho com salto, alguma coisinha assim. Minha mãe adora usar as rasteirinhas. Eu falo, mãe, você já tem a coluna estragada, já me passou problema de coluna. Falando, vamos ajudar? Coloca um saltinho, alguma coisinha assim pequenininha. Pode ser um saltinho assim de 1 centímetro, que dá diferença de um lado para outro. É igual sapato masculino. Você não vai ver um sapato masculino que seja liso, inteiro. Todos eles têm um saltinho. E esse saltinho ele é fundamental pra gente. Até chinelo, eles são mais baixos na frente e mais levantados atrás. É para melhorar a nossa postura anatômica, o nosso dia a dia, tá? Quer ver outro mito que é legal também, apesar de você não ter colocado para falar? Fazer academia dá varizes. Já ouvi falar Já isso? ouviu falar? Já. Principalmente musculação e pegar muito peso. Isso. Não dá varizes. É outro mito. É outro mito que também acontece com muita frequência. Sabe o que acontece? É muito legal pro pessoal saber. Pode fazer academia, pode fazer exercício, pode fazer musculação, pode pegar peso. Principalmente é muito importante para melhorar os sintomas de varizes. Agora, normalmente a pessoa que fala que aumenta a quantidade de varizes, ela já tem varizes nas pernas. Só que conforme ela tá fazendo exercício, ela vai emagrecendo. E aquela gordurinha vai ficando mais menor e a veia vai ficando mais visível. Entendi. É isso que vai acontecendo. Então não é a academia que causou varizes, você já tinha varizes. Você emagreceu, tá ficando com a perna mais forte, e aí sim você tá tendo realmente um surgimento maior da quantidade de varizes, mas não por conta da academia, porque você tá perdendo peso, você tá ficando mais forte. Entendi. Entendeu? Nossa, doutor, e esse mito talvez é o que mais se fala. É, Academia e usar salto, que vai dar varizes. Então, são os dois que falam-se muito disso dali. nossa, quanto esclarecimento. Isso está sendo uma aula para mim e para todas as pessoas que vão assistir o podcast. Ah, que bom, fico feliz com isso. Doutor, nós estamos finalizando e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que convivem com varizes e ainda não procuraram um cirurgião vascular, um médico especialista para essa situação. Vamos lá então. A mensagem que eu digo é: quanto mais precoce você começa o seu tratamento, menos você vem a sofrer no futuro. Se você é jovem, tem ali por volta de seus 20, 30 anos, está ali, não que as pessoas mais, para mim, começam a ficar velho só depois dos 95, tá? Ah, sim. Então vamos lá, se você é um adulto da fase mais jovem, ainda no começo da vida ali, você tem alguma varize na perna, começa a se preocupar em tratar isso quanto antes. Não deixa isso para depois. Quanto mais precoce a gente começa a tratar, menos vai sofrer com isso no futuro. O tratamento de varizes, gostando ou não, ele é um tratamento para o resto da vida. Você não consegue fugir, você não consegue escapar, você vai ter que continuar cuidando. E quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para você, menos você vai sofrer. Não tratou, começou a aparecer alguns sintomas, procura. Mesmo que às vezes não seja varizes visíveis na perna, às vezes tem alguma coisa que está aparecendo. Às vezes, o paciente tem sintomas de varizes, semelhante à doença de varizes, e não tem nenhuma varize na perna. E chega lá, às vezes o paciente tem um dos problemas que é o que a gente chama de falha de bomba muscular. Não tem força nas pernas. Isso acontece com muitos pacientes que chegam, principalmente as pacientes mais magrinhas, novinhas, que não fazem exercício e não tem força nas pernas. Então, assim, independente de qualquer coisa, se você tem sintomas nas pernas, de peso, cansaço, inchaço no final do dia, um desses três isolados, ou se você tem varizes visíveis nas pernas, procure o cirurgião vascular para começar o seu tratamento o quanto antes. Não deixe isso passar muito tempo, porque senão isso pode vir a piorar no futuro. Entendi. Doutor, nós agradecemos imensamente a presença do doutor Bruno Nani, pelas informações, compartilhar todo esse conhecimento sobre varizes. E foi mais que um podcast, foi uma aula. Então, doutor, muito obrigada. E esse foi um episódio falando sobre varizes, a importância e principalmente buscar uma ajuda para que você tenha uma qualidade de vida. Até breve, ficamos aqui. Tchau. Tchau, tchau.